boas-vindas para o nosso estudo semanal de parábolas. Queria rapidinho fazer uma homenagem para minha irmã Caroline, que está de aniversário. Hoje a gente vai estar falando das mulheres, das 10 virgens, né? Tem as 5 mulheres prudentes e as 5 imprudentes. Lá em casa são 5 mulheres. Espero que todas, né, sensatas. Então, fazer em homenagem a ela. Parabéns, Cacá. Sei que tu não tá aqui, mas depois vocês assistem. E aí a gente vai pegar no capítulo 25 de Mateus. A gente tá quase no final. Agora só tem mais... Essa aqui é a primeira de 3, que para acabar. Que vai até 28, né? Que Mateus começa a narrar ali a crucificação depois dessas 3 parábolas. Mas só para vocês terem uma ideia, hoje a gente vai falar sobre intimidade. E a gente falou muito, né, na parábola passada sobre os sinais da vinda do reino, da vinda de Jesus. E hoje a gente vai falar muito sobre o preparo que nós temos que ter, né? E é um chamado pessoal para que a gente enche os nossos vasos com o azeite da presença dele. Então vamos fazer uma oração para iniciar juntas. Senhor, fala aos nossos corações hoje, Deus. Nós viemos ouvir de ti. Que tu, Senhor, seja o tópico principal, que seja tu quem ministre, Senhor, porque tudo aqui é para ti. Obrigado por essa oportunidade de estar estudando o teu reino que é vindouro, Senhor. Espírito Santo, para nessa reunião e faz com que os nossos ouvidos escutem o que tu tens para nos dizer e para que nossos olhos vejam, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, hoje vamos focar no preparo, que nem eu falei. Se vocês quiserem abrir ali no Mateus 25, vai ser bem direta essa, porque ela fala muito, ela ensina muito essa parábola, é uma das parábolas mais famosas, que são as 10 virgens. Então a gente lê no capítulo 25, versículo de 1 a 5. Eu vou ler aqui na versão Nova Internacional, que fala assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram as suas lâmpadas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas pegaram suas lâmpadas, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, além das lâmpadas, levaram óleo nas vasilhas. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. Até aí. Tem várias versões diferentes. A minha Bíblia aqui, ela não fala tão específico da vasilha. Ela diz que levaram azeites nas vasilhas. Mas normalmente a gente não entende muito bem, né, como é que era a lâmpada daquele tempo, como é que funcionava o azeite. Mas basicamente era uma lamparina, o azeite estava dentro da lamparina e além disso elas levaram uma vasilha, um vasinho com azeite extra. Então, Jesus aqui ele usa muitos objetos simbólicos. Temos a vasilha, as lamparinas e a própria vasilha. Aliás, a vasilha, as lamparinas e o azeite. 3 simbologias muito que a gente vê muito na Bíblia, né? Muito através da Bíblia toda. E as virgens, todas elas, as 10, tinham lâmpada. Então, à primeira vista, todas elas pareciam que estavam aguardando o noivo. E isso representa as pessoas que têm fé e que conhecem a verdade, né? E que fazem parte da comunidade cristã. Então, todas elas conheciam o noivo e esperavam pelo noivo. Lá em Salmo 119, o maior salmo da Bíblia, lá no 105 diz assim: Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então, a gente já vê a importância da luz. Eu falei pra vocês que eu tô vendo a novela do Moisés com o meu marido, né? Da Record. Maravilhosa novelinha. E lá a gente viu ontem, em Êxodo 27, que é a trajetória do povo, né? Que eles já estão no deserto, já estão com Moisés até a Terra Prometida. E Deus, ele dá instruções bem específicas e detalhadas de como construir o tabernáculo. E o tabernáculo seria o lugar onde Deus habitaria entre o seu povo. E ali haveria a sua presença. Então era um lugar santo em meio ao povo. Então tinham muitas instruções para que eles mantivessem as lamparinas
né? As lâmpadas do candelabro sempre acesas. E esse era um símbolo da presença contínua de Deus. Então essa lamparina não podia apagar. E aqui a gente vê essa mesma simbologia. Mas tem uma coisa muito especial, que eu vi até ontem, no capítulo de ontem, que está em Levítico 9:24, que não podia ser qualquer fogo que eles fossem usar para acender a lamparina. Tinha que ser um fogo santo que Deus enviaria, né? E a gente vê um episódio muito triste que 2 dos filhos de Arão, irmão de Moisés, que foram consagrados sacerdotes, eles morrem, são fulminados por oferecerem um fogo estranho, que era um fogo comum. Então eles pegaram uma fogueira de fora e foram lá fazer o seu serviço e morreram na hora. Tá? É uma cena muito triste, mas a gente lê lá em Levítico 10, de 1-2, que fala assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. Então a importância, né? Como eu já falei em outras lives, eles passaram muito tempo no Egito. E eles tinham que aprender novamente como se santificar, como estar na presença do Senhor, como ter temor a Deus. Então era muito enfático. Deus ali nas instruções e tudo, ele queria que eles entendessem a santidade de Deus, para que temessem também ao Senhor, não tivessem medo, mas que soubessem que Ele é Deus, né? O Santo dos Santos, era o lugar que só os sacerdotes acessavam. Então, o que isso quer dizer? A gente não pode se importar só com a luz da lâmpada que brilha através da nossa vida, né? Todas as virgens, elas tinham a luz e a lâmpada acesa, né? E o resultado dos demais fatores, como o azeite, a vasilha, eles têm que ser prioridade, porque quem acende a lâmpada não somos nós. Em Salmos 18:28 fala que tu, Senhor, acenderás a minha lâmpada. Então, quando a gente está muito preocupada com a aparência externa, né, em mostrar nossa santidade, fazer orações muito bonitas, em ter comunhão com outras pessoas e demonstrar, sabe, que nós somos de Deus, muitas vezes a gente faz um trabalho a mais, a gente serve, a gente quer mostrar que a gente, né, olha como a irmã está trabalhando na igreja, e a gente não entende que esse fogo não deve vir do nosso esforço, não tem que vir de nós mesmos. Ele tem que ser um reflexo daqueles 2 itens, né, dos outros 2 símbolos que vão transparecer na nossa vida. Então o fogo, ele vai vir dessas outras providências que a gente vai tomar, que a gente vai falar agora. Então o fogo aqui, ele tem uma simbologia de externo. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Mas não necessariamente é de algo que a gente consiga expressar. Tem que ser um fogo que Deus coloca na nossa lamparina. E o outro item que fala ali é o azeite. Então, nós somos 3, né? Como eu sempre falo, o corpo, o espírito e a nossa alma. Quando a gente fala do fogo, que é externo, que é da aparência, a gente está falando do corpo. Então, tudo que o nosso corpo reflete, tudo que, né? Nós vamos refletir nisso. O azeite, ele vai refletir o nosso espírito, porque ele simboliza o Espírito Santo e a presença de Deus. E isso vem através do quê? De uma comunhão íntima e de uma fé viva. Então, o azeite, ele é o que para a lâmpada? Ele é o combustível que mantém a lâmpada acesa. Ela representa uma vida cheia da presença de Deus, cultivada por oração, santidade, arrependimento e entrega diária. Então é tudo que a gente pode fazer que nos conecta a Deus. Jejum, oração, tá próximo do Espírito Santo. E a gente vê que ele era muito utilizado no Antigo e no Novo Testamento para ungir os reis, para ungir os profetas. E isso significava que as pessoas, elas eram separadas e capacitadas por Deus. Então o Espírito Santo não depende de nós. Se nós buscarmos, ele nos capacita, né? E o profeta Zacarias, ele teve uma visão do candelabro do tabernáculo com esse azeite fluindo continuamente, o que representava a presença do Espírito Santo. Eu vou ler para vocês Zacarias 4, de 1-6.
Então o anjo que falava comigo tornou a despertar-me, como se desperta alguém do sono, e me perguntou: o que você está vendo? Respondi: vejo um candelabro de ouro maciço, com um recipiente para azeite na parte superior e 7 lâmpadas com 7 tubos para as lâmpadas. Há também 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à sua direita e outra à sua esquerda. Perguntei ao anjo que falava comigo: o que significa isto, meu senhor? Então ele me disse: essa é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então a gente vê aqui novamente que não depende de nós, que não é pela nossa força, mas pelo poder do Espírito de Deus, o Senhor dos Exércitos. E o terceiro item que a gente vê, ele é a vasilha e representa o recipiente da unção, ou seja, o coração e o nosso interior. Então a vasilha que está com a simbologia da nossa alma, o interior preparado e a vida que nós temos em secreto com Deus. Aqui tem atitudes que a gente pode tomar. As prudentes, elas levaram azeites nas vasilhas, ou seja, elas tinham aparência, mas elas também tinham uma profundidade, elas tinham uma reserva espiritual guardada, que era fruto do quê? De uma busca constante e sincera, como a gente vê do azeite. Mas a vasilha, ela está falando de algo diferente. Não é só a presença de Deus. A vasilha, ela fala de um coração que não depende da fé alheia, mas ela tem a própria intimidade com o Senhor. E o principal aqui, né, elas levaram isso extra. Dependia somente delas. Em Jeremias 18, Deus usa... Eu não sei se vocês já ouviram falar da figura do oleiro e do barro. E ali a gente vê uma mensagem poderosa sobre que Jeremias está dando para o povo de Israel, né? E Deus está dando para Jeremias mesmo, sobre a soberania divina e sobre arrependimento e transformação. Então a gente vai ler de Jeremias 18, 1 a 4. É esta palavra que veio a Jeremias por parte do Senhor. Levante-se e desça à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então desci à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se nas suas mãos. Por isto ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Olha que forte isso. Ele foi até a casa do oleiro e ele viu ele trabalhando com a roda. A roda simboliza a presença do Espírito Santo contínua na nossa vida. E o vaso de barro se desfez e ele começou a fazer um barro novo, um vaso novo daquele mesmo barro. Então isso simboliza o quê? Que não é uma vasilha, não é só uma vasilha ou um vaso. Isso significa que as 5 prudentes estavam com o coração voltado ao Senhor e dispostas a serem moldadas. Então ali aprendendo, sendo ensinadas e sendo transformadas. Então de um lado a gente busca a presença de Deus através do nosso espírito, da roda, e através do azeite. E de outro lado a gente volta os nossos corações para Ele, para que a gente permita que Deus refaça o nosso interior. E a consequência é: a chama da lamparina não se apagará, porque o azeite vai acabar. Se a gente não levar azeite extra, esse azeite vai ter que ser colocado mais e mais, porque é contínuo. Né? E se a gente volta na nossa parábola, ali no capítulo 5, fala assim... Onde é que está aqui para mim? O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono, e adormeceram. Né? Ali ele não está condenando que as noivas descansaram, cuidaram de si mesmas, na espera. Mas o interessante é que a gente imagina essa cena, tinham 10 noivas, e 5 delas levaram vasilhas. Então a gente pensa, elas tinham, além da lamparina, eu não tinha feito essa distinção quando eu li a primeira vez, mas elas não tinham só lamparina na mão, elas tinham uma vasilha com azeite. E as imprudentes testemunharam. Muitas de nós, mulheres, temos essa mania de nos compararmos, mas quando é para comparar o que é importante, parece que não vê. Em vez delas verem a vasilha e tomarem providências, elas trouxeram azeite extra.
Não, elas também ficaram com sono e dormiram, deixando para a última hora providenciar o azeite. Então elas tiveram tempo para se adornar, para se preparar, né, as noivas, para ficarem prontas, mas para estar na presença, elas não tiveram tempo. Então, para aparência, elas tiveram tempo, mas para o íntimo, para o secreto, elas não tiveram. E essa semana eu compartilhei, eu vi, acho que nessa semana, na segunda-feira, o Reels do pastor do Jesus Copy, que eu mandei no grupo lá de tema de dever de casa para vocês hoje, falando sobre isso. Que a pessoa que mais trabalha na igreja, que às vezes está correndo durante o culto, e eu já vi isso muito, gente. A pessoa tá aqui, sei lá, fazendo o que no Insta, postando ou filmando, tá trabalhando ali. Pode ser na igreja, pode ser em casa, né? Que nem a Marta fazia, ela servia o Senhor, tava sempre correndo para lá e para cá. Ela pode estar escolhendo o quê? A tarefa mais fácil. Porque o difícil é aquilo que vai exigir de ti. E muitas vezes a gente sentar e ouvir e tá só na presença dele, quieta. Eu sei, gente, tô ministrando pra mim mesmo. Tá quietinha ali, só esperando, olhando os passarinhos da janela. A gente exige muito de nós. Exige uma paciência, exige uma confiança de que tu não tá ali por acaso. Então, a gente vai descer na casa do oleiro, isso exige. E a gente tem que aprender a lidar com isso. Falo muito que essa temporada da minha vida, Deus tem falado muito para aquela palavra que fala assim: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Eu tenho 2 quadros destes no meu banheiro com aquietai-vos e sabeis. Fui para San Antônio, ganhei uma xicrinha do aquietai-vos e sabeis. Be still and know that I am God, né? E a gente continua, né? Eu tô nessa temporada de ter que conseguir parar. Hoje mesmo falei para as gurias, a gente quer fazer devocional, a gente quer fazer tempo de oração, quer ficar 1 hora orando, mas às vezes o que Deus quer não pode ser diferente para mim do que para ti. Para mim, o que Deus está pedindo tenta tirar um tempo para ficar só tu e eu contemplando, tranquila, sem ter que fazer check em nada, sem ter que marcar a caixinha, né, de alguma coisa que eu tenho que fazer, devocional, leitura bíblica, estudo. A gente sabe que a nossa agenda tem 1000 itens na nossa lista, né? E continuando ali, em Mateus 25, vamos para o 6:9, fala assim, que fala da chegada do noivo. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam ao encontro dele. Então todas as virgens acordaram e prepararam as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: dei-nos um pouco do óleo, pois a nossa lâmpada está se apagando. E elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Então vão comprar óleo para vocês. Até aí. Então vocês viram no que deu deixar para a última hora. Normalmente é isso que dá. E só para vocês terem um contexto da época sobre o noivado. O noivado acontecia antes do casamento, mas era tipo um contrato. E o que acontecia? Ele fazia esse contrato pré-nupcial, o noivo com a noiva, eram praticamente casados, mas ali durante um ano, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, o noivo preparava a sua casa e voltava para a casa do seu pai e ia preparando ali um lugar para viver com a sua esposa. Normalmente era anexo à casa dos pais. Então, quando fala que elas estavam à porta, elas aguardavam, para vocês terem uma visibilidade, a porta da casa do pai. Então, o noivo chegaria. Eu até peguei aqui, ele terminava os preparativos, ele vinha à noite com os seus amigos, né, com celebração, com tochas, pegava as virgens, as damas de honras, e eles levavam elas com as suas lâmpadas acesas à noite para a sua casa, para acompanhar eles à sua casa. E isso explica o óleo nas lâmpadas da parábola, porque era imperdoável não estar preparada para esse momento da chegada do noivo. Então vamos agora para a parte prática que eu adoro, né? De como é que a gente faz essa comparação nos dias de hoje. Então aqui nós temos 10 virgens, 5 diferenciais das prudentes e 5 das imprudentes. Então o que a gente vai comparar os 5 características que diferem elas umas das outras. Primeira característica: as sensatas tinham reserva de azeite. Que nem a gente já viu, a vasilha a mais que elas levavam.
As insensatas confiaram só na aparência e viveram sem profundidade espiritual. Então elas tinham relacionamento. Segundo item, elas prepararam as suas vasilhas. O que significa? Que elas se permitiram serem moldadas pelo oleiro. E as outras não tiveram tempo, mas não se prepararam, né? Deixaram para a última hora esses detalhes finais, essas mudanças finais que podem ser caracterizadas por uma mudança de caráter. Foram empurrando essas mudanças para depois, né? Vamos no meu tempo, Deus conhece meu coração. Deus tem o tempo dele para todo mundo? Tem. Mas o período da graça tá aqui, gente. A gente está vivendo o período da graça. Terceiro item, sabiam dizer não. Olha a importância disso. Eu, antes de casar, não sabia falar não. Sempre fui a boazinha, que todo mundo pode postar o que quiser no grupo. Até a gente tem várias discussões calorosas. Fala assim, o que tem? Né? Não tem problema. Mas regra é regra, né? A gente tem que entender que não tem jeitinho brasileiro para todas as coisas. Felizmente faz parte da nossa cultura. Mas a gente tem que saber se posicionar, a gente tem que saber dizer não. Porque Deus é um Deus de justiça. Eu sempre falo, se começa a passar o limite, né? Para que tá tirando a tua paz, tá tirando algo, tu tá dando algo que tu não tem, isso não é justiça de Deus, né? Então Deus não faria algo para que tu te doasse ao ponto de tu tá tirando da tua vasilha. E as outras, em paralelo, tentaram pegar emprestado das prudentes, o que só se conquista na intimidade. Então não é que elas se imporam ali, não queriam, eram egoístas. Não. Elas tinham noção da responsabilidade delas e de que isso não teria como ser transferível. É que nem passagem de avião, não tem como passar a tua intimidade com Deus para outras pessoas. Cada um vai viver aquilo que tem para viver com Deus. Quarto item, diferenciais. Tomada de decisão com sabedoria. Além delas saberem o que elas estavam fazendo, de tomar decisão, de se preparar, elas ainda deram a dica para as insensatas. Falaram para elas, vão comprar o azeite vocês mesmas. Podia ter dito assim, não. O azeite é meu, não vou, vai faltar para mim, ponto final. Elas ainda deram direções. Então a pessoa que ela é posicionada, ela é vista também, tem influência. Então tu ter tomada de decisão é um fator muito importante. Tu te posicionar. Ao invés das outras que clamaram no final, Senhor, Senhor, mas a porta já estava fechada. E elas agiram tarde demais. E por último, a gente vai ver mais pra frente, mas eu já vou dar isso antecipado para vocês, em relação à porta, né? Elas estavam prontas e elas entraram. E as insensatas, mesmo esperando o noivo, mesmo conhecendo o noivo, não entraram. Porque esperar não é o mesmo que estar pronta. Vamos para a próxima. Hoje tá papum, hein? Tá ligeirinho. Próximo item é aquela música que eu adoro. Porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Continuando em Mateus 25, 10, 13, fala assim. Saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde chegaram também as outras e lhe disseram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu, em verdade vos digo, não as conheço. Portanto, vigiem, pois vocês não sabem o dia e nem a hora. Aqui termina a nossa parábola, mas tem algumas coisas que a gente pode aprender ainda fora dela. E só para a gente ter um embasamento da palavra original, conhecer no hebraico, yada, não sei falar, mas basicamente isso, ela tem a ver com intimidade, aliança e convivência. O conhecer, fala lá em Gênesis, né? Adão conheceu a sua esposa. Quando Jesus fala, não vos conheço, ele está dizendo, vocês podem até ter falado em meu nome, esperado por mim, se preparado por fora, mas nunca houve intimidade entre nós, nunca houve uma aliança verdadeira. Então isso é um alerta forte, mas cheio de amor, que Jesus ele deseja nos conhecer no tempo da graça.
antes que essa porta se feche. E a intimidade é o quê? Relacionamento. Então, quanto mais tu conhece a Jesus, mais tu compreende o caráter dele e mais tu é moldada. Então, aceitar Jesus é um passo que tu toma. Por isso que a gente fala que não. Depois tem todo o trabalhar no relacionamento. Mas conhecer Jesus é importante. E lá em Lucas 13, 24, reforça isso. Fala assim: esforcem-se para entrar pela porta estreita. Porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abra-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde vocês são. Então, Lucas nos relembra que a gente tem que, além de nos prepararmos, a gente tem que nos esforçar para que a gente entre pela porta estreita. Presta atenção. Ao contrário do que a gente escuta por aí, que todos os caminhos levam a Deus. A Bíblia nos revela em diversas passagens que é somente um caminho, que a porta é estreita e que só tem um nome digno de ser louvado, que é Jesus. Vou reforçar de novo em Mateus 7,13. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e são poucos que a encontram. Aqui fala sobre renúncia, sobre escolhas. Então Jesus, ele é a única porta de entrada para a casa do Pai. O noivo, e quem fecha a casa é o Pai. E o acesso depende do quê? De ter um relacionamento com Ele, antes que a porta se feche. Lá em João 14,6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, vem ao Pai, porque Ele está com Deus, senão por mim. E João 10,9 fala: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Então, eu fiquei me questionando, né? Se Jesus é a porta e a porta vai fechar, né? Não fecha muito bem, literalmente, essa porta, porque se ele é a porta, ele fecha, a gente clama e bate na porta, como é que ele não vai abrir se ele é a porta, né? Mas vamos filosofar um pouco nisso. Jesus, ele é a porta. Quem crê nele tem acesso direto ao reino, não por mérito, não é pelo brilho da tua lamparina, mas pela graça. E no entanto, essa porta, ela é estreita. A gente não consegue atravessar ela com bagagens. Não dá para entrar lá com... É que nem um voo da Spirit que a gente pega, né? É só uma mochilinha. Nem isso, eu acho que nem a mochila vai entrar, tá, gente? Eu falo para meus filhos que as Bíblias deles vão. Botar a Bíblia na bolsa e entra. Mas o velho eu, tudo que a gente carrega, né? Todos os nossos traumas, tudo aquilo que tem de carga nos nossos ombros e tudo aquilo que a gente precisa ser limpado, não vão passar pela porta. Então Deus, ele está buscando corações rendidos, vestes limpas, que nem a gente estudou na parábola do banquete, que não era qualquer vestimenta que sentava na mesa, e uma vida que ela vai demonstrar uma intimidade verdadeira com Jesus. E relacionamento com Jesus é mais do que a gente saber quem Ele é, da gente chamar Ele de Senhor, de nós reconhecermos Jesus. Mas principalmente é permitir que Ele transforme o nosso caráter, que Ele molde as nossas decisões e que Ele nos conduza a essa renúncia diária, deixando os atalhos fáceis para que a gente possa caminhar no caminho que é apertado, que conduz a vida. Jesus, Ele não quer só acompanhantes da espera, Ele quer noivas preparadas. E eu vou ler para vocês, para fechar com a nossa Apocalipse sempre, onde fala em portas, né? Eu gosto de encontrar a simbologia da parábola lá em Apocalipse. Então eu vou ler para vocês o último capítulo de Apocalipse, que contém assim, é muito forte, né? Então, que vocês possam acompanhar no 14 e 20. Fala assim: bem-aventurados os que lavam as suas vestes, assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães,
parênteses, pessoas impuras, os que praticam a feitiçaria, que está relacionado a esse feitiçaria aqui do termo grego, relacionado ao uso de alucinógenos, de drogas e práticas ocultistas, porque muitas dessas práticas de feitiçaria envolviam o uso de entorpecentes para chegar num patamar divino. Até hoje existem essas práticas, tá? Então, bem claro para vocês. Praticam feitiçaria. Olha aí o Harry Potter, falei nele hoje. Os que cometem imoralidades sexuais, isso envolve pornografia, fornicação, adultério, prostituição. Os assassinos, né? A própria palavra já diz, porém Jesus ampliou a visão de assassino para aqueles que odeiam. Então o ódio, ele é capaz de matar o nosso próximo. Os idólatras, né? Seriam a adoração de deuses falsos, coisas materiais, itens, ou até o eu mesmo como centro, né? Vou me satisfazer, vou buscar o meu prazer, mas até coisinhas pequenas. Eu vou levar isso aqui para me proteger. Isso entra dentro de idolatria. Não saio sem. Tem crente que usa até a Bíblia como item de idolatria, gente. Eu vou levar minha Bíblia, senão Deus o livre, acontece alguma coisa. Gente, a palavra de Deus é viva, tu tem que sim levar a Bíblia onde tu for, mas para estudar a Bíblia, né? Vamos deixar a Bíblia ali aberta, né, em casa, no Salmo 91, que vai proteger o lar. Se tu não declarar o Salmo em voz alta, né? O Salmo da proteção ali, muito conhecido, tu tem que ter relacionamento, não adianta tu ter o item. E o último aqui, e todos os que amam e praticam a mentira, ou seja, falsos ensinos, hipocrisia e a manipulação da verdade. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Todo aquele que ouvir diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Olha que importante essa parte, gente. É o penúltimo versículo ali da Bíblia. Declaro a todos que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas deste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que estão descritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, sim, vem em breve, amém, vem Senhor Jesus. Então eu queria fazer um parênteses, tá? Porque a gente fala muito e pode ficar confuso de que Jesus é a porta, tá? Mas e se tu não estiver preparado? Não é Jesus a porta, não é somente crer em Jesus, sim, é crer, tá? Então a gente pega uma pessoa, tem várias situações. Pegamos uma pessoa no leito de morte, a gente faz aquela oração, até os padres, né, tem essa prática de irem nos hospitais para fazer, eu não me lembro o nome agora. Patrícia, tu sabe como é que é? Tem um nome, né? É a bênção dos enfermos. Mas tem uma que é pra pessoa morrer. Tá, mas hoje em dia eles não chamam mais disso. Eles falam a bênção da saúde hoje em dia. Que bom, muito porque melhor. Porque eu acho que tipo assim, como é que eu falo? Era muito forte, né, o meaning, né, Sim, já tá liberando para ir pro eterno. Unção, não sei o que, eu não me lembro direito, não. Mas eles mudaram, é bênção da saúde que eles falam. Que bom, melhorou, muito bom. Mas assim, tem essa prática de minha mãe várias vezes, ela foi lá, segurou a mão, né, de parentes e falou, né, tu aceita Jesus como teu salvador, pede perdão dos pecados. Quando a pessoa faz essa declaração, ela está aceitando Jesus como Salvador. Essa pessoa vai para o céu, vai para o reino. Ou, né, aguarda a vinda, né, descansa com o Pai. Mas aí tu fica pensando, mas todos nós somos pecadores, né? É muito fácil a gente pensar que é só a gente bater na porta de novo, vai ser aberta, né? Então, mas para a gente não cometer isso, o que eu quero fazer de distinção aqui? Os grupos que a gente mencionou agora, eles não são excluídos por eles terem cometido este pecado uma vez. Mas quando tu conhece Jesus e tu persiste
numa vida sem arrependimento, sem pecado, sem se arrepender do teu pecado, sem ter discernimento de que tu tá continuando uma prática, a exclusão final é a consequência de uma vida que rejeitou essa transformação pela graça de Deus. Então, é muito bom a gente ter o nosso relacionamento, a gente tá ali lendo a palavra, a gente tá indo na igreja, né, independente de qual for, nós andarmos com pessoas que nos edificam, porque a Bíblia nos diz, né, que a gente tem que cuidar com quem a gente anda, porque a gente pode se tornar, as más conversações corrompem os bons costumes, não vos enganeis. Tudo isso é prática de relacionamento. Porém, a gente tem que pensar na vasilha. Porque se a gente não estiver com o coração disposto a ser moldado, uma coisa é a gente ter um pecado, pedir perdão, mas uma coisa é a gente entender que nós temos um caráter que precisa ser transformado. Um caráter de mentira, né? E só para dar uma ênfase na mentira, são pessoas que amam e praticam a mentira. O pai da mentira é Satanás, a Bíblia fala. Então nós temos que refletir a imagem do nosso pai celeste, de Deus, né? Então qualquer mentirinha é abominação, Deus condena. E ali não tem assim, quem mentir vai mais pro fundo, não tem, né? Todos ali vão ficar de fora. Mas se a gente peca e a gente tem um arrependimento sincero, Deus é fiel e verdadeiro para nos livrar porque a misericórdia, a Bíblia diz, se renova todas as manhãs, a misericórdia de Deus. Então que a gente possa viver em sinceridade. Deus, ele não quer um coração perfeito, um coração, sabe, totalmente puro, porque ele sabe que é da nossa natureza pecar. Ele quer um coração sincero, ele quer que a gente tenha um relacionamento de filho, que chega por um pai e diz, pai, me perdoa, eu caí, né? Esses dias eu ouvi, gente, olha que coisa maravilhosa. Mãe, faz 5 dias que tu não grita. Falei, glória a Deus. Olha aí, tá dando fruto, gente. Pela honra e glória do Senhor. Tô mantendo mais a calma. Porque ouvi também um Reels dessa semana de uma irmã, acho que as gurias lá das gringas que mandaram, do fruto, né? Na Bíblia fala que não são os frutos do Espírito Santo, é o fruto do Espírito Santo e tem 7. Aí tu fica imaginando, gente, mas e aí? Tá faltando um ali, o domínio próprio, tá faltando alegria. Eu posso ser uma pessoa super controlada, mas tô sempre assim com essa cara. O fruto é como se fosse uma bergamota ou uma tangerina para outros estados aí do Brasil. Pega aquela mexerica, aquela tangerina ali, e ali dentro do fruto tem os gominhos. Então, pra gente ter o fruto, tu tem que ter aquela goma toda. Não adianta tu ter só um. Ai, gente, olha isso aí, pega firme. Por quê? Porque a presença de Deus, ela vai te dar o fruto do Espírito Santo. Então a gente tem que estar cheia da presença de Deus, dos frutos do Espírito Santo. Paz, amor, longanimidade, benignidade, bondade, tem que decorar todo, domínio próprio, mansidão, em todo o tempo. E pra gente estar com isso, a gente tem que estar com azeite e a lamparina acesa. Se depender do nosso fogo ali é estranho, né? Então, a gente agilizou bem. Semana passada a gente ficou meia hora a mais, mas agora a gente já deu até um tempo para meditar profundamente. E o que eu mais senti forte aqui, né? Se vocês quiserem compartilhar, a gente vai orar agora. Mas o que me pegou mais forte foi a parte do relacionamento, porque nem sempre a gente vai conseguir estar ali na busca, né? A gente não consegue ter constância se a gente não tiver Deus, a gente não tem como. Isso depende, a gente depende muito de Deus para sermos transformadas, para termos uma constância. Isso é uma batalha diária. E é isso que está falando da renúncia. É tu ter renúncias, tu escolher estar num estudo do que tu estar num evento, tu escolher estar fazendo algo para Deus, quando tu podia estar fazendo, sabe, para teu próprio prosperidade, né? A gente tem que saber priorizar o reino, priorizar a nossa família, o nosso ministério da nossa casa. E pra mim não é fácil. A gente sabe que vida de mãe ali, principalmente expatriada, né, que não tem suporte da família. Agora eu tô com a minha sogra, mas é difícil. Mas se nós tivermos um coração disposto
a ser moldado, a ser ensinado, isso é o que a gente pode fazer. Então que a gente cada vez busque mais, tenha mais discernimento, porque isso vai nos libertando. E a gente vai estar mais perto de Deus. E é isso. Vamos fazer uma oração para fechar. Obrigada por virem. Eu podia falar muito mais dessa parábola, né? A parábola das 10 virgens, tem muito mais para aprender aqui. Mas que a gente esteja preparadas, né? Para a vinda do noivo. Ok? Vamos orar então para despedir todo mundo e para a gente entrar aqui no nosso papo cabeça. Senhor, obrigado, Senhor, que Tu é um Deus misericordioso, que Tu é um Pai amoroso, que Tu entende, Senhor, as nossas limitações, a nossa essência pecaminosa, Deus. Nós estamos aqui, Senhor, com o coração aberto, com o coração disposto a ser moldadas, a sermos transformadas, Senhor, pela Tua palavra, Deus. Faz com que nós mudemos o nosso temperamento, a nossa essência, que a gente possa ser constante na busca pela Tua presença, Senhor. Que a gente possa estar aos Teus pés, que a gente não escolha, Senhor, o mais fácil, que a gente escolha o difícil, que é o transformar, que é o estar aberta para estar contigo, Senhor, para reivindicar essa posição, nos posicionarmos, sabermos dizer não, para que a gente sempre carregue um azeite extra, Senhor, da Tua presença. Que a gente tenha, Senhor, escape, como a Tua palavra nos promete, que Tu não nos daria uma carga que nos fosse excessiva, mas que Tu ia providenciar um escape, Senhor. Que Tu possa nos guiar, Senhor, nos manter na espera, Senhor. Mesmo que pareça longa para nós, nós Te esperaremos, Senhor, perseverantes. E declararemos, Senhor, que nós vamos ter uma recompensa, Senhor, um galardão enorme nos céus. Por essa espera, por essa renúncia que a gente tem no nosso dia a dia. Obrigado por a gente estar aqui aprendendo de Ti, Senhor. Pelo Teu nome, Senhor, e por Ti, que é santo e santo, Senhor Jesus. Amém, gurias? Vamos despedir ali do pessoal do Insta. Obrigada, gurias, por estarem aqui. Até semana que vem. Beijo grande. Até mais.